Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, nós vamos montar uma análise de dados de budget versus forecast versus realizado de despesas de uma empresa fictícia, tá? E nós vamos mostrar como que o Power BI pode fazer isso, desde obter os dados, ler, tratar dentro do Power Query, trazer para dentro do Power BI, fazer os relacionamentos, extrair os insights, né? Fazendo as medidas DAX e montando os primeiros visuais, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sou o Alisson, seja bem-vindo ao meu canal, sou especialista em Power BI e aproveite, se você não me segue, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, me siga nas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn, e deixe seu comentário de qual assunto você gostaria de ver também aqui no canal. Dúvidas ou análises avançadas, o que vocês quiserem aí na área, beleza? Antes de nós começarmos a tratar especificamente os dados, pessoal, vamos fazer uma equalização aqui dos termos, tá? O que é budget? O que é forecast? Ok? Então, budget, pessoal, é o planejamento financeiro estabelecido para uma empresa definindo as metas e alocações de recursos para determinado período, geralmente anual. Então, o que seria isso? Todo ano, geralmente as empresas, ou as áreas de negócio, as gerências, produção, manutenção, engenharia, elas se reúnem, né, e tratam sobre quais seriam as despesas do próximo ano, né? Quanto que a gente vai gastar com funcionário, quanto que a gente vai gastar com manutenção, etc. Todas aquelas contas, né? Então faz uma previsão, faz o orçamento, plano orçamentário, valida com diretoria e acionistas e trava, né? Então a hora que começar janeiro daquele próximo ano, o que você tem para gastar é aquele valor que está orçado, que está no budget, tá? Então esse é o termo, tá, pessoal? Forecast já é um pouquinho diferente, né? Forecast é uma previsão financeira baseada em informações e projeções futuras, que busca antecipar resultados e identificar possíveis desvios em relação ao budget. Todos nós sabemos que existem desvios, existem erros, existem imprevistos, né? Então, o forecast, ele visa o quê? Claro, mirando o budget, né? Mas com um pé no real, né? O que aconteceu, né? Quais são os meus desvios e qual a minha previsão para o futuro, de forma que eu possa mensurar e tomar ações para que eu chegue a cumprir o meu orçamento, tá, pessoal? Eu tô falando de despesas, mas o budget forecast também pode ser para vendas, pode ser para um projeto. Aqui eu estou falando especificamente de despesas de custo fixo de uma empresa. Por exemplo, água, energia elétrica, folha de pagamento. São despesas que não estão relacionadas ao custo variável de uma empresa, né? Que quanto mais você produzir, você vai ter mais despesa ali no custo, né, do seu produto, enfim. Aqui eu estou falando de despesa de custo fixo. Aquela que eu vou ter que especificar, não está ligada à minha quantidade de produção ou prestação de serviço, tá? Com base no budget forecast, né, nós vamos acompanhar nosso realizado, né? Nós vamos fazer uma análise de despesas. E por que é importante, pessoal, fazer uma avaliação detalhada das despesas de uma empresa, né? Porque nós conseguimos identificar variações e tomar ações para corrigir, né? Imagina, você está indo com um carro numa pista e você vê que vai ter uma curva direita lá na frente, né? Você vai ter que seguir aquela curva, né? Se você seguir reto, não virar o volante, você vai bater. Isso acontece na empresa também. Pô, você tá vendo que você tem uma despesa, que você tem uma linha ali para você tratar. Você tem que ir até aquela linha. Pô, se eu tô passando aquela linha, pô, você vai até o final do ano estourando aquilo lá, então você tem que tomar alguma ação, tá? Então a importância do controle também faz com que
o forecast versus realizar despesa é fundamental para a gestão financeira eficiente de uma empresa, para ter uma visão clara do desempenho financeiro, como nós já falamos da identificação de desvios, tomar decisões informadas sobre cortes de custo, realocações de recursos e investimentos, né? Eliminar desperdícios e aprimorar a eficiência operacional de uma empresa. Tornar uma base sólida, né, para o planejamento futuro, permitindo a definição de metas realistas, ajustes nas projeções financeiras e otimização do orçamento de uma empresa. Tá? E também promove a responsabilidade e comprometimento com acionistas, investidores e stakeholders. Né? Quem que vai olhar a análise de despesa do budget forecast? Né? Praticamente toda a empresa, desde do nível mais alto até o nível no chão de fábrica, né? Onde vai estar realmente trazendo toda a visibilidade, né? Se eu vou gastar mais numa conta, eu não vou mais na outra. Então, budget e forecast é isso. Em resumo, pessoal, budget é o plano orçamentário travado que você disse que vai gastar naquele ano. Forecast, ele vai variando ao longo dos meses, né? Então ele vai pegar a sua variação do seu realizado versus o budget e vai redistribuir nos próximos meses. E a gente vai fazer isso no Power BI. Eu preparei um exemplo bem básico aqui no Excel, só para demonstrar como que isso funciona, tá? Na prática. Imagina só, aqui nessa coluna eu tenho os meses. Eu disse, nós fechamos que no budget eu vou gastar esse valor mês a mês, ok? Eu fechei o mês de abril, tá? Até de maio para frente eu ainda não aconteceu. Falando desse ano, por exemplo, né? Nós estamos no meio do mês de maio, então ele não aconteceu ainda. Então nós já realizamos. Aqui nessa coluninha, eu tenho a diferença, que é o realizado menos o budget. Tá? Então, eu realizei no mês de janeiro, eu tinha orçado 12 milhões,3, só que eu realizei 13,8 milhões. Então, eu estourei 1,5. No próximo mês, eu estourei 1,7. Estourei 1,8, estourei 2,3. Então, dá para ver claramente que eu estou descambando, que eu estou saindo do que eu tinha planejado fazer, certo? Então, preciso tomar uma ação. Tanto é que se nós olharmos aqui no total, né? Eu já estourei 7 milhões nesse ano, ok? Beleza. Então, eu preciso pegar esses 7 milhões e redistribuir aqui nesses próximos meses. A hora que entrar o outro valor, eu preciso redistribuir nos outros meses. Mirando sempre chegar nisso aqui. Chegar no total do budget. Beleza? Aqui, no budget YTD. YTD é uma sigla que significa year to date. Quer dizer, o acumulado até o ano, né? Então, nós viemos aqui acumulando o budget até o final do ano. Porém, como eu não tenho realizado daqui para frente, eu não posso acumular, né? Somando com o que não aconteceu ainda. Então eu vim acumulando só até a presente data, né? Até o último fechamento. Então até o último fechamento, meu acumulado é 51 milhões. Então você pode ver que aqui não realizou, então 51 milhões, ok? O realizado eu faço a mesma coisa, tá? Então ele veio acumulando, não realizou para frente, então tanto é que a diferença do acumulado YTD também é a mesma coisa que aqui, né? 7 milhões. Legal? Beleza. Eu coloquei uma coluna só para fazer a conta no Excel aqui, de forma mais simples. Deixa eu só congelar esses painéis aqui para poder rodar. Então, meu budget anual é 157 milhões.
Então imagina só, aí eu criei aqui esse budget mensal. O que é isso? Eu comecei o ano com quanto na carteira para gastar? 157 milhões. Beleza? Em fevereiro, se eu realizasse exatamente o que eu planejei, quanto que eu teria na carteira? 144. Tô fazendo um acumulado inverso, né? Aqui. Até chegar em 13 milhões. Tanto é que o último mês, 13 milhões aqui, ele é igual ao de dezembro aqui. Então ele vai fazendo inverso. Esse total aqui, ele não faz nem sentido. Vou apagar ele daqui. Beleza? Ok. Então, imagina que nós fizemos o nosso budget. O cenário é esse. E o ano começou a rodar. Então lá em janeiro. Qual que é a minha previsão de janeiro? É exatamente o meu budget. É o que eu falei que eu ia gastar. Legal? Só que sobrou 1,5 milhão. Eu preciso redistribuir. Então, no forecast do mês 2, mês de fevereiro, eu tenho que pegar esse cara aqui e redistribuir de fevereiro até dezembro. Que dá para ver aqui, ó. Resíduo, eu chamei de resíduo, tá? Mas é a diferença, né? Ó. É essa diferença aqui, ó. 1,5 milhão. Então eu coloquei ela para quem? Para todos os meses que ainda faltam executar, né? Então o meu forecast aqui eu peguei. Só que veja só, eu não posso pegar e dividir por 11 e dar uma fatia para cada mês. Tá vendo que eu tenho um peso diferente para cada mês? Então eu tenho que encontrar o percentual que fevereiro equivale do total aqui, né? Que é esse rateio, percentual de rateio. Sempre essa soma vai dar 100%. Então quanto que essa linha aqui, fevereiro, equivale do total? Ali, 8,9. Então eu peguei esse resíduo, multiplico pelo percentual de rateio e encontro o valor que eu vou absorver dessa fatia aqui, que eu já estourei. O meu forecast vai ser o quê? Dos meses que ficaram para trás, é o realizado. Que já aconteceu. Não tem como voltar para trás, né? Dos meses para frente, o que ele é? É o valor orçado menos o resíduo. Eu tenho que absorver o resíduo. Se eu economizar, o meu resíduo vai ser negativo, certo? Então, se eu fizer menos com menos, vai dar mais. Então, o meu forecast pode subir. Beleza? Tanto é que a soma do forecast ela sempre será igual ao orçado, igual ao budget. 157 milhões, 157 milhões. Contudo, olha só o orçado dentro do mês. Eu tinha falado que em fevereiro eu ia gastar 12,9 milhões. Só que como é que eu tenho absorver um estouro do mês anterior, então o meu forecast é 12,7. Então tem que gastar um pouquinho menos. Quando eu vou para o próximo mês, isso vai se acumulando, né? Então, o meu resíduo, ele aumentou. Ele saiu de 1,5 milhão, foi para 3,2 milhões. E eu tenho menos meses para absorver isso aí. Então, pode ver que o meu forecast diminuiu. Em março, que era de 12 milhões, olha lá, 12 milhões e 8, né? Já baixou para 12 milhões e 6. E assim sucessivamente. Aqui no Excel eu precisaria criar para cada mês aqui 4 colunas e fazendo a conta, tá? Agora, isso aqui totalmente travado, né? Só tenho janeiro até dezembro, não tenho as contas, não sei qual área que tá estourando. Por isso que é muito melhor fazermos essa análise dentro do Power BI, tá? Então, agora nós vamos olhar os dados que recebemos para estar montando a análise dentro do Power BI. Então vamos lá, pessoal, como estão nossos dados, tá? Supondo o seguinte cenário, tá? Nós não temos acesso ao banco de dados, nós conseguimos apenas extrair arquivos de texto, né, do tipo CSV,
e onde o analista ele vai extrair uma vez por mês, assim que fecha as despesas do mês, ele vai lá e joga um novo arquivo numa pasta e o Power BI vai ler esses dados, tá? Inclusive um ponto muito importante, gostaria de falar, que geralmente não adianta você deixar automático também, de forma que você não mensure quando que a área de controladoria ou o controller ou o departamento responsável de fazer o fechamento informe quando que é válido aquele mês, porque nem sempre, né, vai terminar o mês e você vai ter os dados daquele mês atualizados, né? Às vezes vai ser uma semana depois, 2 semanas depois, vai ser o momento que a área responsável de controladoria vai dizer para você, ó, fechou o mês de março, fechou o mês de abril, né? E aí sim poder utilizar esses dados. Então não é uma atualização diária isso aqui, né? Vai ser uma atualização uma vez por mês, basta extrair, colocar, dá até para fazer uma automatizaçãozinha em Python aí, para entrar e colocar na pasta e rodar uma atualização. É bem simples, tá? Então imagina só, eu tenho aqui 3 arquivos CSV onde tem os dados. Vamos dar uma olhadinha no como estão esses dados, né? Vou abrir aqui com o Excel. Beleza? Ele é um arquivo de texto, mas dá para abrir no Excel para dar uma olhadinha, tá? Então eu tenho aqui, tô vendo que tenho referência, o ano, né? Tenho uma coluna de subdepartamento, tem uma coluna de conta. Depois eu tenho aqui os meses, né? Ó, janeiro, o budget e o realizado. Fevereiro, budget e realizado. Tá vendo? Ó, maio, não tem nada de realizado, tá zerado. Então, meu último fechamento foi de abril. Tá? Então a gente vai ter que tratar isso dentro do Power Query. E quando nós falamos de não quero salvar, posso minimizar essa explicação. Vamos olhar um ano bem anterior. Ele vai abrir meu Notepad. Beleza. Ó, só para vocês verem que é um arquivo de texto mesmo, né? Separado por vírgula. Então a estrutura é igual, tá? Então nós vamos tratar isso. Além dessas tabelas, nós temos algumas dimensões. Tem a dimensão conta, onde eu tenho a conta e o grupo de conta. E tem os departamentos, né? Subdepartamento e o departamento. Bem simples, né? Aqui, mais uma vez, frisar que são dados fictícios que eu montei de uma empresa. Não tem dado público de nenhuma empresa aqui, nem nada que faça menção a uma empresa, tá? Tudo montado na base de uma matriz aleatória do Excel, bem simples e com base de conhecimento que nós temos aí. O resultado final, quero chegar basicamente nisso aqui, tá? Não estou nos melhores visuais, é só para exemplificar e mostrar o insight que a gente pode retirar, tá? Então, olhando esse gráfico aqui, eu estou em 2023, né? Deixa eu colocar aqui 2023. O forecast selecionado, né? É abril de 2023, tá aqui, que é o último. E aqui ele mostra, ó, realizado tem janeiro a abril, forecast de maio a dezembro. E essa linha aqui é meu budget. Então pode ver, eu vim estourando no começo do ano. Que correção que eu vou fazer? O meu forecast, né? Isso pode ser tratado por departamento, né? Eu acho que eu deixei posso vir trocar aqui por colocar a conta, grupo de conta. Ok. Por grupo de conta. Então a gente vai extrair os dados, transformar aqueles CSVs, aquelas dimensões em Excel para esse visual, beleza? Então vou minimizar aqui, minimizei aqui. Vamos pegar um arquivo do Power BI em branco, que já está aqui. Beleza? Não tem dado nenhum,
Então, perdão, pessoal, tô com uma gripe, cara. Vamos direto lá pro Power Query. Então, tá tudo em branco. Beleza? Então nós vamos obter os dados de um dos arquivos do CSV, que depois nós vamos replicar para todos os outros e pegar uma tabela só e colocar uma embaixo da outra, tá? Então, nova fonte, texto CSV. Ele já fala para mim aonde que nós queremos ir, né? Deixa eu pegar aqui desktop, eu já lembro onde tá, né? Então, 2023, abrir. Ele mostra aqui, não quero, só vou dar um OK. Beleza. Então, a tabela tá aqui, nua e crua. Então, de cara, nós precisamos tratar esses cabeçalhos, né? Como que eu faço para que aqui tenha o subdepartamento, aqui tenha a conta, né? E tudo isso aqui são valores, né? Eu tenho duas colunas aqui, o budget e o realizado. Só que está nesse tabelão. Eu preciso fazer uma estrutura que seja a seguinte. Se funciona aqui. A primeira coluna vai ser quem? Meu subdepartamento. A segunda coluna vai ser quem? Vai ser minha conta. Minha conta. A terceira coluna vai ser quem? A data. E depois eu vou ter uma coluna assim, ó. Budget, com o valor do budget. E no final, o valor realizado. Então, a minha tabela final tem que sair nesse formato aqui. Beleza? Nesse formato aqui. Então, vamos iniciar as transformações. Eu poderia muito bem remover essas linhas e jogar e começar a digitar aqui, né? Mas eu tenho 26 linhas, né? E eu acho que não é esse o objetivo, né? Vamos tratar de uma forma mais técnica. Notem que essas primeiras linhas aqui estão em branco, mas eu tenho uma informação muito importante aqui, que é o ano. Aqui, ó, eu só tenho mês. Então eu vou precisar arrumar uma forma de juntar essa informação com essa, transformar em data e pôr lá na coluna de data. Mas isso não é um problema agora. Eu primeiro preciso tratar os cabeçalhos, né? Então, pessoal, o que eu quero tratar aqui? Eu quero tratar só essas duas linhas. Eu quero formar um cabeçalho, quero fatiar essas duas linhas, tratar fora e depois devolver ela. Como que eu posso fazer isso? Então, vamos ver aqui na página inicial. Manter linhas, manter intervalo de linhas. Então, primeira linha. Qual é a primeira linha que eu quero manter? A linha número 3. Quantas linhas? 2. Tá? Então, primeira linha número 3. Número de linhas 2. Legal? Fatiou para mim. Vou até renomear esse carinha aqui, ó, como cabecalho fatiado. Evite sempre aqui no ambiente do Power Query utilizar espaços, acentos, cedilha, ok? Isso é uma boa prática, tá? E ajuda demais. Vou tentar ao longo do vídeo passar alguns macetezinhos, dicas que não tá em nenhum manual aí, tá? É mais na vivência do dia a dia mesmo. Então, ok. Tô com o meu cabeçalho fatiado aqui. Eu preciso juntar janeiro com budget, janeiro com realizado, fevereiro com budget, fevereiro com realizado e assim vai, né? E repetir subdepartamento e conta aqui para cima. Então, eu preciso primeiro virar essa tabela. Como que eu faço isso? Aqui na guia transformar, vou em
transpor. Então peguei minha tabela e pum, girei. Beleza. Eu preciso pegar esse janeiro, preencher para baixo, fevereiro aqui, março aqui e assim sucessivamente. Tá? Existe um comando aqui chamado preencher para baixo. Ele está aqui na aba transformar, preenchimento para baixo. Pô, deu errado. Deu errado. Por que deu errado? Porque nessas linhas aqui, pessoal, não são valores nulos. Nós precisamos transformar esses valores aqui em nulos. Eles estão em branco, o que é diferente de nulo. Quer ver a prova? Com essa coluna selecionada, né? Vou em substituir valores. E aqui não vou escrever nada. E aqui vou escrever a palavrinha null, que quer dizer nulo. Não vai sair o texto null. Ele vai falar que a célula é nula. Beleza? Apareceu aqui. Tanto é que agora, se eu der um preenchimento para baixo, vai funcionar. Para baixo. Tá vendo? Então, preencheu. Né? Eu gosto aqui, pessoal, de sempre estar renomeando essas etapas, porque elas ajudam a documentar melhor seu código, né? Então, valor substituído. Posso colocar aqui... Posso escrever algumas coisas que me façam lembrar, né? Para nulo. Isso é muito importante. Preenchido abaixo tá legal. Me faz... Eu sei o que é. Beleza. Estamos quase lá. Agora, o que eu preciso? Eu preciso juntar janeiro com budget, janeiro com realizado e trazer tudo uma coluna só. Então, imagina, meus rótulos é apenas uma coluna. Depois eu vou pegar essa coluna, virar e voltar lá. Então, eu preciso apenas de uma coluna que vai virar uma linha. Beleza? Então, eu vou vir aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Ok. Como que eu vou chamar essa minha coluna? Eu vou chamar de rótulo. O que ela vai fazer para mim aqui? Ela vai concatenar a coluna 1 com a 2. Então, inserir. Para concatenar, basta usar o e-comercial e coluna 2. Beleza? Então, ok. Tá. Ficou quase bom, né? Faltou trazer o subdepartamento e a conta, e janeiro está grudado com o budget. Vamos editar isso. Eu posso editar aqui na barra de fórmulas direto. Então, it. Aqui eu vou colocar um tracinho. Mais um e-comercial para juntar. Beleza. Dá um enter. Já ficou bom. Só que aqui ele não juntou porque aqui está nulo, né? Então eu vou fazer uma condição para quê? Quando a coluna 1 estiver vazia, traz a coluna 2. Senão, faz a concatenação. Então, como que é uma condição? If vou afastar um pouquinho o microfone, porque eu não estou enxergando o teclado, cara. Aí. Então, column Power Query, ele é case sensitive, né? Então, tem que digitar tudo em maiúsculo igualzinho, né? Certeiro. Então, se if column is null, se a coluna 1 está vazia, then, então, traga para mim a column 2. Else, senão, traz a concatenação. E eu posso colocar aqui no final uma vírgula, já para passar o tipo dessa coluna que eu estou adicionando. Para não precisar adicionar uma etapa, né? Então, olha lá. Rótulo, subdepartamento, conta, tá tudo bonitinho. Então, isso aqui não vai me servir de nada. Eu quero só essa coluna, tá? Então,
como que eu posso fazer isso? Vou inserir uma próxima etapa. Ele só repetiu, né? Rótulo formatado, personalizar um igual a rótulo formatado. Então, vou aqui, função, table select columns, tá? Outra coisa, pessoal, uma dica, um macetezinho. Quando você está digitando aqui, tenta digitar sem o ponto para dar o tab, porque olha só, table.select columns, se der um tab, aqui ele deu certo, mas tem hora que dá umas bugadas, tá? Então digita sem um ponto para dar o tab, tá? Então, table select columns, ele tá pedindo para mim, qual tabela? A tabela rótulo formatado, que é a etapa anterior. Então, vírgula. Columns as any, né? Minha coluna rótulo. Se eu tivesse várias colunas, basta eu passar dentro de chaves, né? Então, coluna rótulo, ok? Ele vai só fechar. O que eu fiz aqui é diferente de eu fazer isso aqui, tá? Ó. Vou até comentar isso aqui. Então, aspas duplas. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Rótulo formatado. Abri um colchetes, escrevi aqui rótulo. Ele gerou uma lista com esses caras, tá? Eu perdi todas as possibilidades de transpor, de fazer as transformações de tabela. Ela virou uma lista. Para algumas outras funcionalidades, isso pode ser indicado. Então, quando você faz isso e coloca uma colchetes, você está, na verdade, transformando aquela coluna em uma lista. Uma lista é uma lista, mas basicamente é uma coluna, é uma tabela de uma coluna só, sem nome, sem tipo de dados. É uma lista. É meio engraçado, mas não tem como definir uma lista de uma outra forma. Tá? Beleza. Só que eu quero uma tabela de uma coluna. Então, vou apagar esse cara aqui. Table select columns, parênteses, vírgula. Dá uma acelerada aqui. E a coluna era rótulo. Beleza? Fechou. Tá aí. Então, agora o que eu quero? Quero virar isso aqui. Quero transformar numa linha. Então, vamos lá. Transpor novamente. Beleza? Então, virou uma tabela com uma linha. Beleza, só que eu quero transformar isso em registros, tá, pessoal? Talvez isso pode ser novidade para você, mas eu quero transformar isso numa linha mesmo, sem nomes de colunas, nada, é um registro, tá? Então, para isso, tem uma função chamada Table to Records, que ele recebe como argumento uma tabela. Beleza? Olha lá. O que tem aqui dentro? Olha lá. Os meus caras. Beleza? Meu cabeçalho. Então, eu vou até renomear esse cara aqui para cabecalho formatado. Tá pronto. Tá? Esse personalizar o que era? Ah, só o rótulo selecionado. Não procrastine, não negligencie as etapas de boas práticas, tá? De renomear as etapas. Isso aqui ajuda bastante. Então eu tenho minha lista aqui do meu cabeçalho. Eu preciso voltar lá para a tabela e colocar ela lá. Então eu posso inserir próxima etapa aqui. Personalizar. E chamar de volta a etapa fonte. Olha lá. Então eu voltei e puxei essa etapa aqui de volta. Eu peguei a planilha zerada. Eu tratei e guardei. Meu cabeçalho está prontinho para ser adicionado aqui. Só que para ser adicionado aqui, o que eu preciso? Preciso retirar todas essas linhas. Tirar uma, duas, três, quatro linhas. Quatro linhas.
tá? Então, qual que é a função para remover linhas, né? Table, remove first, remove first n. Ele fala qual a tabela? Tabela fonte. Quantas linhas? 4. Beleza, removeu. Legal? Agora, vou renomear. Vou escrever aqui linhas removidas. Agora, eu quero incluir aqui, ó, o meu cabeçalho, a minha linha formatada, tá? Como que eu faço isso? Vou inserir uma próxima etapa. Existe a função Table Insert Rows. Table Insert Rows. Que ele fala, aonde? Qual a tabela? Quero colocar nas linhas removidas. Ele fala Offset as Number, né? Aonde você quer colocar isso? Quero colocar na primeira linha, então 0. E qual que é esse registro, né? Quais que são essas linhas? Meu cabeçalho formatado, certo? Digitei errado aqui, né? Já até fatiado, não. Formatado, beleza? Olha lá. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para próximas notificações, hein? Então, já tá aqui, beleza? Agora, eu posso só colocar como cabeçalho. Legal? Subdepartamento, contra, né? Tá aí, beleza. Então, vamos renomear para cabeçalho. Vou colocar aqui cabeçalhos finalizados. Esse cara aqui vai ser cabeçalho formatado inserido. Tá? Legal. Beleza. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho minha coluna de subdepartamento, já tenho minha de conta e aqui tem os valores, né? Então eu preciso pegar agora, jogar uma coluna de data, uma de budget e uma de realizado. Então eu tenho que transpor as outras colunas. Então, selecionando o subdepartamento Ctrl Conta, eu venho aqui, ó, página na guia transformar, aqui ó, do ladinho, transformar outras colunas em linhas. Então selecionando aqui eu quero transformar as outras. Legal? Então, transformado. Beleza. Então, vou até chamar aqui de unpivot. É o nome dessa função, né? Pivot. Pivotar. Beleza? Agora, eu preciso dividir essa coluna atributo aqui. Que ela tá janeiro, budget realizado, janeiro realizado. Janeiro budget e janeiro realizado. Preciso dividir em duas. Bem simples, né? Selecionando aqui, dividir coluna por delimitador. Meu delimitador ele já encontrou que é um hífen, vou dar um OK. E já separou para mim. Nessa atributo 1 aqui, pegou esse nome, eu posso vir e já mudar aqui, ó, para data. Ainda não é uma data, mas já vou utilizar ela assim. E esse carinha aqui, ó, budget realizado, eu vou fazer uma coluna dinâmica ali com essa valor. Só que, olha só que interessante. Vou vir aqui em atributo 2, coluna dinâmica, coluna de valores, valor, ok. Ué, mas ele trouxe número 2, não são esses valores. Por quê? Ele está fazendo uma list.count. Por que ele fez uma list.count? Ele está contando valores. Porque olha só na etapa anterior. É texto, esse valor está como texto. A gente está trabalhando com CSV. Geralmente,
não se transforma automático os dados, né? Principalmente eu, como deixei para não obter os tipos automáticos, tem que tomar cuidado com isso. Então, antes de eu fazer essa coluna em pivô, eu tenho que transformar essa coluna valor em tipo número, tá? Então, aqui mesmo, posso vir aqui, ó, clicar em número decimal. Ele vai inserir uma etapa, legal. E aqui na coluna em pivô, ele ainda tá assim, né? List.count, né? Tem duas formas. Ou eu já troco aqui por list.sum. Tá vendo? Já trouxe os valores. Ou eu posso apagar a etapa e voltar e fazer de novo, né? Fazer aqui no atributo 2, coluna dinâmica, coluna de valores, valor. Ok. Aí ele já fez automaticamente o list.sum. Tanto faz. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu dividi a coluna por delimitador. Então, eu vou renomear aqui por coluna dividida. Tipo alterado, vou deixar como tipo alterado valor, né? Vou chamar de coluna pivô. Só vou tirar o acento. Legal. Então, já está formando. Quase formado. Desculpa. Eu preciso agora transformar essa coluna data no tipo data. Eu não quero só o nome do mês. Lembra que eu tenho outros 5 anos para trabalhar? Então, eu quero uma coluna totalmente configurada. Só licencinha, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Cara, então essa coluna chamada de data, eu quero transformar realmente em data. Quero trazer 1/1 de 2023, 1/2, 1/3. Quero usar o formato data. Beleza? Mas eu preciso pegar o ano, né? Aonde que tá o ano? Tá aqui, né? Referência. Então eu preciso pegar essa coluninha aqui. Esse valorzinho aqui. Então aqui, ó, vou inserir uma próxima etapa. Vou voltar lá na etapa fonte. Eu posso ficar indo e voltando, né? Lógico, depende das transformações que você está fazendo, né? Tem que ficar de olho na performance. Aqui, do jeito que nós estamos fazendo, não está tendo perda nenhuma de performance. Tá? Então, preciso pegar esse valorzinho aqui. Como que eu posso fazer? De algumas formas. Posso clicar nessa célula, botão direito e fazer drill down. Já extraiu para mim. O que ele fez na realidade, né? Ele pegou e fez isso aqui, ó. Qual coluna que eu tô? Coluna 2? Então, colchete, column 2. Lá, fatiou a coluna. Agora, qual linha? É a primeira. Só que no Power Query a primeira linha é 0. Então, chaves 0. Olha lá. Ele fez a mesma coisa. Então, existem algumas formas. Então, eu vou chamar esse numerinho 2023 de ano. Legal? Então, eu extraí. Eu parei toda a transformação, extraí o ano, guardei, vou voltar lá. Então, aqui, depois do ano, vou inserir uma próxima etapa, voltando na coluna pivô. Eu poderia muito bem extrair o ano lá no começo e depois tratar, que é para seguir uma ideia e demonstrar as possibilidades, tá? Então, eu já tenho meu ano
extraído. Então eu preciso transformar essa coluna data em data de fato. Agora vamos das coisas bem legais, pessoal. Tem uma função no Power Query chamada Table Transform Columns. Essa função, você não precisa adicionar uma coluna para depois remover as outras, fazer um monte de transformações. Pode alterar ela no local. Você não está buscando outra coluna, você está tratando só com ela mesma, tá? Então é aí que você pode ganhar muito com isso. Porque você pode tratar várias transformações de uma coluna ao mesmo tempo, tá? Então vou colocar aqui, escrever até renomear últimas transformações. Nós vamos fazer 3 transformações aqui ao mesmo tempo, tá? Então nessa etapa aqui nós vamos incluir a Table Transform Columns, né? Então Table Transform Columns. Ele fala qual é o primeiro argumento, uma tabela. Qual é a tabela? Coluna pivô, que é essa etapa aqui. Então a gente extraiu o ano, mas vamos voltar, né? Ok. Tabela coluna pivô. E depois ele transforma operations as list. List. Então vai em chaves. E fecha parênteses. Dentro dessas chaves que nós vamos fazer as nossas funções. Ok? 1, 2, 3, 4. Beleza. Qual que é a primeira função que eu quero fazer? Qual coluna que eu quero tratar? É a data. Então, eu tenho que passar chaves de novo, porque eu posso passar várias operações. Então, dá várias colunas para tratar. Tá? Então, data. Coluna data. O que eu quero fazer com ela? Para cada linha, por isso, it, tá? Para cada linha, it, underline. Quando eu digito underline, eu estou falando para cada linha da coluna data. Por isso, cada linha da coluna data e barra e o ano que está lá me esperando, que nós extraímos, concatenei, né? Tô juntando tudo isso. Ele vai ser do tipo texto, beleza? Vou dar um enter aqui, só para ver como que tá ficando, ó. Já ficou legal. Só que eu quero isso no formato data, então eu posso envolver toda essa minha operação num date.from. Então date.from. Eu quero a data desse texto, então date.from, e a minha saída vai ser um tipo date. Beleza? Entendeu? Porque eu já renomeei lá atrás, porque eu não preciso renomear de novo aqui. Tá? Apesar que eu acho que nós vamos precisar uma última etapa para renomear as colunas para deixar perfeitinho. Tá? Então, essa função é muito poderosa, porque eu poderia fazer várias transformações dentro da coluna data aqui, e agora eu vou tratar de outra coluna. Qual coluna que eu quero tratar? Subdepartamento. O que eu quero fazer nessa coluna subdepartamento? Vírgula. Vou dizer para agora o que eu quero. Eu quero somente o texto antes do tracinho. Quero apenas o código aqui na tabela fato. Quero pensar em performance, quero melhorar. Não preciso ter todo esse texto aqui, né? Posso diminuir esse volume, né? Já que eu sei que eu tenho a tabela de dimensão lá que vai ter o código. Entendeu? Então, perdão, eu preciso para cada linha que execute a text before delimiter. Já até encontrou aqui. Abre parênteses. Eu quero de qual coluna? Da underline, porque eu estou falando da mesma coluna. E qual que é o meu delimitador? O que define? É o espaço, né? Tem um espacinho antes do hífen aqui. Então, opa, aspas, espaço. E qual que vai ser minha saída? Vai ser do tipo texto. Beleza? Eu vou aproveitar
E já vou fazer isso também para coluna conta. Basta trocar aqui, ó, por conta, que ele vai fazer a mesma função para as duas colunas ao mesmo tempo, beleza? Olha lá. Então, ó, etapa coluna pivô, como estava, e a últimas transformações. Ele executou as 3 transformações em uma tacada só. Beleza? Último ponto, como eu transformei isso num ID, eu gosto de colocar no nome da coluna que isso é um ID. Simples assim, tá? Renomear, colunas renomeadas. Ok? Então, essa é a minha tabela já tratadinha. Conforme nós falamos, subdepartamento, conta, data, budget e realizado. Joia? Só que nós fizemos isso só para a tabela de 2023. Eu quero fazer isso para 5 tabelas. Tá? Então repara só aqui no editor avançado, inclusive. Né? Ele fez aqui para esse arquivo. Eu preciso fazer para todos os arquivos. Então eu preciso fazer com que esse texto seja dinâmico. Nós vamos entrar agora num assunto chamado função. Então eu vou toda essa tratativa que eu fiz vai virar uma função, tá? Onde eu vou trocar esse texto pelas outras. Basicamente isso. Como que nós fazemos isso, tá? Até ficou um comentário aqui da outra etapa. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui não faz sentido. Esse comentário aqui não faz sentido mais. Beleza? Tô aqui, Ctrl Shift++ dá um zoom. Beleza? Ceguetas como eu agradecerão. Então, eu primeiro preciso fazer... Eu vou duplicar essa etapa fonte aqui, ó. Ctrl C. Vou dar um Enter aqui, ó. E vou deixar comentada ela aqui embaixo. Só pra... Como que eu fiz isso, né? Ctrl KC, né? Comenta e Ctrl KU descomenta. Ctrl KC, comenta. Beleza. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. E vou escrever aqui nome arquivo. O que é esse nome arquivo? É uma variável. Eu vou passar ela aqui, ó. Essa sintaxe aqui, pessoal. Parênteses igual o sinal de maior tá dizendo que tudo que você passar aqui dentro vai ser lido e as instruções passadas dentro do let-in vão executar o que tiver após, né, essa chamada de função. Tá? Então o que eu vou passar aqui nessa chamada de função? Vou passar o nome arquivo, que é a minha variável do tipo texto. Lembra? Isso aqui não é um texto? Então, nome arquivo as text, tá? Que a saída dela vai me gerar o quê? Uma tabela. Na verdade é aqui, né? As table. Eu sempre escrevo fora, beleza. A saída disso aqui, eu vou passar um texto, vai executar tudo isso aqui e vai virar uma tabela. Basicamente é isso. Quando eu der um concluído aqui, toda a minha tabela vai sumir. Legal? Virou uma função, tanto que aqui, ó, virou um fx aqui. Uma funçãozinha que está esperando quem? O nome do arquivo. Então vou até renomear isso aqui para fx. Eu gosto de colocar um nome, né, com uma ação, porque uma função, ela recebe uma entrada,
executa uma ação e entrega uma saída. Qual que é a ação? Trata despesas. FX trata despesas. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Posso copiar esse texto aqui, né? Que é o endereço do arquivo. Passo aqui no invocar. Ó. Opa. 2023. Vamos ver se está lendo a de 2019, que está lá na mesma pasta. 2019. E o legal é que do jeito que nós montamos aqui, ele está lendo o ano que está lá na base CSV extraída. Não está pegando o nome do arquivo. Porque a pessoa que extrai o relatório pode muito bem renomear o arquivo para um ano diferente. Mais vale o valor, a referência que está lá dentro do arquivo do que o que a pessoa digita no nome do arquivo, né? Então, quanto mais restrições você puder colocar, melhor, né? Então, a função está funcionando. Só que eu quero fazer para todas, né? Então, eu não vou ficar invocando todas e depois juntar, né? Vou excluir. Eu vou obter os dados da pasta. O Power BI tem essa facilidade, né? Você consegue obter os dados da pasta e não só dos arquivos, né? Então, vou colocar aqui, ó, uma nova fonte, mais. Pensando, pasta, conectar. Ele pede um caminho da pasta, certo? Como eu já tenho aqui fácil, né? Ele tá aqui. Copiei. É da base de dados, perdão, né? É da aonde estão os meus 5 arquivos lá. Então, copiei. Vim aqui, colei. Ele vai me mostrar que tem 5 arquivos lá. Eu vou só transformar dados. Não vou no combinar. Beleza? Então, aqui ele trouxe para mim, ó. Você tem 5 arquivos do tipo CSV lá dentro. Tá? Uma boa prática. A pessoa pode gerar como CSV, pode gerar como XLSX, como TXT. Então, você está tratando, a sua função é para tratar arquivos CSV. Então, faz uma restrição aqui, ó. Na extensão, vamos colocar só CSV. Só que tem alguns computadores que eu já vi que às vezes a extensão vem em maiúsculo. Então, vamos lá, 2 tratativas. Pensa só, quais são os riscos? Posso ter um CSV minúsculo ou maiúsculo, né? E também posso ter um arquivo XLSX ou posso ter um arquivo TXT. Então, como eu tenho que filtrar para isso ser igual ao CSV, vou mandar tudo isso para maiúsculo e ver se é CSV igual a maiúsculo, beleza? Então, como que eu faço isso? Aqui na coluna Extension, venho em transformar, formato maiúsculo. Beleza? Texto em maiúsculo. Vou renomear que eu não gosto desses espaços. Tem um toque para isso. Texto maiúsculo. E venho aqui e filtro igual a... Parece ser redundante, né? Mas aqui não tem nenhum arquivo lá. CSV. Se alguém colocar algum arquivo diferente lá, não vai dar problema de atualização. É para isso que fazemos isso. Experiência do dia a dia. Agora, pessoal, eu preciso... Tá vendo que aqui eu tenho no folder path, eu tenho o folder. E aqui eu tenho o nome do arquivo. Então eu preciso do nome do arquivo total. Beleza? Como que eu posso fazer? Vou adicionar uma coluninha. Então, vou adicionar uma coluna personalizada, que eu vou chamar de nome arquivo. Vou pegar aqui o meu folder path e name. Beleza? Ok. Vou tipar já aqui na etapa. Então, type text. Beleza? Tá aqui. Coisa linda. E agora, pessoal, eu tenho aqui o meu nome do arquivo completinho, não tenho?
até 2019, 2020. Vou pegar, adicionar uma coluna com a minha função lendo isso aqui. Quer ver? Então, renomear, nome, arquivo gerado. Beleza? Então, quero adicionar aqui, ó, na guia adicionar coluna, invocar função personalizada. Nome da nova coluna: despesas. Consulta da função: fx trata da despesa. É a função que a gente criou. Qual é o nome do arquivo? Nome da coluna, nome arquivo. Então, ok. Olha só, o que tem aqui, pessoal? Aqui dentro. Cada uma das tabelinhas. Beleza? Simples assim. Agora, o que eu quero? Eu quero todas as tabelas expandidas, né? Então, vou renomear aqui para fx despesas invocada. Essas outras colunas aqui não me servem de nada. Então, eu vou já selecionar só essa coluna. Então, não vou adicionar uma nova etapa. Posso vir aqui, ó, na mesma etapa, envolver por fora um table select columns. Que é toda essa minha tabela. Qual é a tabela que eu quero selecionar? Qual é a coluna que eu quero selecionar? A despesas. Então, só selecionei essa coluna, só ela me interessa e tem todas as minhas tabelas, legal? Então, basta vir nesse ícone aqui, cliquei, tira essa seleção, use o nome da coluna original, não quero, e ele vai expandir. Olha aí. Eu tenho todas as minhas tabelas, uma embaixo da outra, tá? Última tratativa, só preciso retipar os dados aqui, né? Depois de uma expansão, você tem que tipar os dados. Então, aqui texto, isso aqui é tipo data, esse aqui é tipo número decimal. Não faz diferença você colocar número decimal ou decimal fixo, eu gosto de usar número decimal. E tá pronta a nossa tabela. Só que renomear, tipo alterado. Por que eu tiro esses espaços, pessoal? Quando eu vou lá no editor avançado, ó, não fica aquele monte de hashtag aqui, aspas, afetando meu código. Coisa de nerd, cara. Adoro. Beleza? Então, essa aqui eu vou chamar inclusive de F-despesas. Tá prontinho. Agora faltam as nossas duas tabelinhas de dimensão, né? Então, estão no arquivo do Excel. Então, faço trabalho do Excel, voltei o nível para cima, dimensões, abrir. Já vou clicar nas duas. Eu quero as duas. Beleza. Então, já abriu aqui. Quase pronta, né? Praticamente. Então, eu vou tratar departamentos primeiro, que vou ser um pouco mais rápido. Vou usar a linha como cabeçalho. Eu quero, de um lado, o ID e do outro, o nome, tá? Então, eu posso vir aqui de uma maneira bem simples, dividir coluna por delimitador. Opa, deu errado, né? Eu não coloquei de forma correta ali a especificação. Que eu quero dividir, com o meu delimitador, na verdade, aqui, quando eu quero dividir, é espaço, hífen, espaço. Beleza? Então, dividir coluna por delimitador, espaço, hífen, espaço. Legal? Então, ficou bom agora. Eu já posso renomear aqui na mesma etapa, né? Para ganhar tempo, né? Então, departamento ID.
E departamento, só departamento. Legal? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Dividir coluna, cadê você? Ah, tá na... aqui, perdão. Dividir coluna por delimitador. Espaço, hífen, espaço. Já renomeio para subdepartamento. ID. Só subdepartamento. E tudo isso aqui são textos, né? Posso selecionar tudo isso aqui. Transformar, tipo dados, texto. Legal? Só vamos documentar aqui. Então, cabecalhos. Dividir coluna por delimitador. Eu posso editar, cadê? Renomear, perdão. Posso colocar aqui departamento formatado. Nomear para depois para conta. Não é subdepartamento departamento formatado. Tipo alterado, renomear para tipo. Beleza. Então tá pronto. Minha tabelinha de dimensão tá pronta. Vou fazer a mesma coisa para contas, né? Dimensão contas. Não quero saber disso. Inicial. Usar a primeira linha como cabeçalho. Venho para cá. Dividir coluna por delimitador. Personalizado. Espaço. Enfim, espaço. Aqui. Já renomeio aqui para grupo conta ID, grupo conta. Beleza. Eu toquei de grupo conta, faço a mesma coisa aqui para dividir coluna por delimitador. Personalizado espaço, traço, espaço, ok. Conta 1 vai virar conta ID. Conta 2 eu quero que seja conta. Beleza? Já tá a coisa mais linda. Vou só renomear aqui para a primeira etapa foi grupo conta, né? Grupo conta formatada. Opa. Renomear. E aqui é grupo. Você conta. Conta formatada. Então, tô com as minhas duas dimensões tratadas aqui. Sabe por que eu fiz esse cara aqui por tipo texto? Tá como tipo texto, né? Enfim, tirei. Beleza, então tá quase tudo pronto. Já tem meus dados aqui. Agora só falta a decalendário aqui, né? Então eu vou pegar da minha decalendário, vou colar aqui para que ela gere de formas automáticas, né? Inclusive vou deixar aqui no card um link para um vídeo onde foi publicado no canal do Léo Karpinski, né? Sobre onde eu mostro as funcionalidades da minha decalendário que eu desenvolvi. Beleza? Então, acessa lá que tem um link para o download, inclusive. Deixa eu buscar ela aqui. Ela tá lá no arquivo já. Vou abrir aqui para vocês verem como é muito fácil. Então, deixa eu pegar ela aqui. Decalendário Ultimate. Top. Então, vou pegar ela lá no Power Query. Pegar aqui, né? Cliquei na pastinha, Ctrl C, vou lá no arquivo que eu estou editando, que é esse aqui, e Ctrl V.
Tá tudo aqui, beleza? As colunas tipo data, que ele já leu, ó, como despesas data, então vou até já alterar aqui, ó. Eu quero que ele leia da F despesas, só tem uma tabela fato, né? F despesas data, não quero minhas datas de exemplo. Dá um enter aqui. Ele já vai gerar para mim todas as datas do modelo, vai ler. Tá aqui. Somente data, legal, tá tudo aí. Fechou? Agora, essa minha coluna, essa consulta dados exemplo, posso tirar. E vou gerar minha de calendário. Quero o idioma português. Anos completos? Sim. Modo automático. Qual é a minha coluna de referência? Tá lá na... Poderia passar F despesas, mas vou pegar da datas fatos porque já tá lá. Ok? Modo de data atual. Quero automático. Data atual manual não passo. Esse aqui não precisaria... Não vou passar esses dois aqui. Vou invocar. Não vou utilizar. Então tá aqui. Tá prontinha a minha de calendário. Beleza. Então tá tudo certinho. Antes de carregar, agora um adendo, né? Sobre o técnico do Power. Quero falar agora sobre negócio. Os fechamentos contábeis, né? Eles acontecem geralmente mês a mês. E não é algo que fechou um mês e já você está com os dados do mês pronto, por exemplo, né? Às vezes leva uma semana, 2, para que toda a contabilidade, o cruzamento de contas sejam feitos os ajustes para que a demonstração contábil seja divulgada. Então, geralmente, todo mês, o departamento de controladoria, né, de uma empresa, ele divulga, né? Ele fala, ó, o fechamento do mês foi concluído, né? E isso é muito importante nós colocarmos isso nos dados, porque ele vai... a gente vai usar isso como referência. E isso você pode criar um parâmetro que pode ser atualizado lá no Power BI Serviço, né? Então, para isso, eu vou colocar um parâmetro aqui como último fechamento. Legal? Que ele vai ser utilizado para dizer para nós, ó, qual que é o último mês que você tem fechado aí contabilmente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, novo parâmetro. Vou chamar de último fechamento, sem espaço, né? Ele é um obrigatório. Que tipo que ele é? Tipo data, qualquer valor. A gente viu que o último era abril, então o valor atual aqui vou colocar 1/4/2023. Vou dar um OK. Ele vai sempre carregar ele assim, você pode ver que está itálico, porque ele não tá habilitado a carga. Mas eu vou usar ele dentro do Power BI, então eu posso dar um habilitar carga. Então, pessoal, tá tudo prontinho para eu puxar para dentro do Power BI. Beleza? Eu vou dar um fechar e aplicar aqui. Ele tá lendo, tá criando as conexões, ó, tá lendo os arquivos. Perfeito, carregou. Cadê você, meu amigo? É esse aqui. YouTube Forecast Line. Então tá aqui. Vamos ver. Primeira coisa, tem que ver os relacionamentos, né? Então a F despesas ficou aqui embaixo. Ficou bem legal. Então aqui, ó. Nossa, mas por que tá com pouco zoom aqui? Quero ver mais de perto. Beleza. Então, tabelas de dimensão em cima, tabelas fato embaixo. Aqui, ó. Conta ID relacionou, subdepartamento ID relacionou. E da de calendário, eu quero a data com a data, né? Data com data. Precisamos marcar como uma tabela de data para remover aquelas tabelas virtuais. Data,
Data, ok. Fechado. Vamos ordenar, né, as colunas da calendário. As colunas de mês que serão utilizadas. Precisa ordenar todas, né, mas vou ordenar a de mês, a mês abreviado aqui, ó. Tipo de dado é igual... Ah, não, aqui. Avançado. Cadê? Classificar por mês, número. Já está classificado, beleza? Vamos ver se temos dados aqui. Então, cadê os dados? Exibição, dados. Legal. Vamos criar uma tabelinha de medidas, né? Modelagem. Grave uma expressão DAX. Gosto de usar aqui para não sujar o Power Query, né? Então, tudo que eu preciso usar só dentro do Power BI, fica dentro do Power BI, né? Medidas, chaves 1. Chaves. Vai criar a tabelinha de medidas. E vou criar uma primeira medida. Quero ver o meu budget, né? Então, budget. Você tá aí. Sum, F despesas, budget. Dei um Enter. Posso ocultar essa coluna value. Foi lá para cima. Então, vou colocar só um separador de milhar aqui. Não quero casas decimais. Vamos ver se temos dados aqui. Adicionar visual. Quero um visualzinho de matriz mesmo. Nas linhas eu quero os anos e mês. Nos valores eu quero a minha medida budget. Opa, tá aqui. Então, já dá para começarmos a trabalhar os dados. Vamos abrir? Então, tá belezinha. O budget está aí. Vamos só ver o realizado. Se está certinho. Realizado. Igual. Ctrl rodinha do mouse ele aumenta ali, tá? Então, sum. Realizado, tá aí? Tá aí. Beleza. Separador de milhar. 0 casas decimais. Opa, tá aqui. E só vai até abril. Maio tá zerado. Muito bom. Muito bom. Vamos só formatar para ficar um pouquinho maior, né? Então aqui em grade, colocar uma fonte 14. Beleza, já ficou bem legal. Nós vamos trabalhar botão direito, adicionar visual, quero só com um ano, né? Vou adicionar de calendário, ano. Criou esse cara que eu não gosto, configuração. Quero um suspenso, ano 2023. Reduzir aqui, reduziu aqui. Legal. Então, e aí eu posso tirar o ano daqui, né? Então, agora podemos fazer todas as análises. Nós temos aqui nosso budget e o realizado, ok? Nós vimos também que o último fechamento realizado foi em abril. Tanto é que nós temos aqui, né? Dá para ver que realmente o realizado aqui terminou em abril de 2023. Só que eu não gosto desses zeros aqui. Poderia tratar isso no Power Query ou não. Mas eu tenho que captar de alguma forma quando que foi esse último fechamento. E eu também quero, por exemplo, quando eu estiver fazendo uma análise, eu quero ver o forecast de meses anteriores. Então, eu não posso só ficar travado no último fechamento, que é aquele parâmetro que nós criamos, né? Esse parâmetro aqui, último fechamento. Vou até
colocar ele aqui num card só para vocês verem o que ele traz, né? Ele traz a data, né? 1º de abril de 2023, beleza? Eu quero poder setar esses fechamentos. Então, como está em formato data, eu vou colocar um botãozinho, aqui um segmentador de dados, com qual forecast que nós estamos trabalhando. Para isso, vou usar como referência a minha tabela de calendário mais desconectada do modelo. Porque imagina só, se eu setar que eu quero o forecast de fevereiro, a hora que eu setar lá fevereiro, ele vai afetar todas as minhas medidas. Então eu preciso de uma tabelinha desconectada do modelo, só para fazer toda a minha filtragem, né? A minha escolha, a minha interface do usuário. Então como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui na guia modelagem e vou criar uma tabela, não uma medida, tá? Uma tabela chamada dimensão forecast. Então, forecast. Segurando o Ctrl, rolando o mouse aqui aumenta. Então, forecast. Ok. O que vai ser o meu forecast? Eu vou fazer uma função chamada summarize. De qual tabela? De calendário. Opa, tá difícil digitar hoje, hein? De calendário. Quais colunas que eu quero sumarizar? Então, eu vou querer o ano. Vou querer também... Eu quero setar pelo mês e ano, que eu acho que é melhor. Então, de calendário. Mesano, né? Cadê você? Tá aqui, mesano. Também quero sumarizar pelo mesano num, né? Para poder ordenar. Ok? E também preciso da data. Mas veja só. Como eu trabalho só com o início do mês, só estou trabalhando com o dia 1, então eu não preciso trazer a coluna data toda. Eu vou trazer só o início do mês. Só que eu vou chamar ela de data. Olha só que legal. Então, eu passei as colunas que eu quero sumarizar. E aqui eu posso vir e escrever data. E passar uma expressão. Eu quero a values. Values retorna todos os valores distintos de uma coluna. Então, eu vou querer o início mês. Legal? Fechou. Então, criou minha tabela. Posso olhar aqui. Olha o que ela criou aqui, né? Criou uma tabelinha para mim. Tá fora de ordem aqui, né? Mas só para questão de visualização, né? Eu posso... vai de 1 do 1, 1 do 2 e assim sucessivamente. Essa coluninha aqui é o que vai parar no segmentador da tela. Essa coluna aqui é para simplesmente ordenar essa, por isso que ela está aqui. Então, mesano num. E essa aqui vai ser usada como filtro. E a coluna de ano está aqui, tá? Para quando eu setar o ano, ele me traga só os forecasts disponíveis. Então, como que eu vou fazer isso? Vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui a minha The Forecast mesano. Tá aqui. Tá vendo que o ano tá 2023, mas ele tá trazendo todos. Ele só pode setar os 2023. Por quê? Não existe relacionamento, né? Você vai ver que ela tá solta aqui, ó. Não faz parte da relação propositalmente. Só que eu quero que quando eu setar o ano lá, no meu segmentador aqui, não venha nada. Então, vamos fazer o seguinte. Vou criar uma medida para servir de filtro para isso.
Então, eu vou colocar aqui forecasts válidos. Ok? E vou fazer um if. Primeiro eu vou fazer com variáveis. Primeiro eu quero captar o ano que está selecionado da decalendária normal. Então, vou colocar aqui, ó, ano selecionado igual selected value da calendário ano. Beleza? Captei já. E agora eu preciso checar se o ano selecionado é igual ao ano da minha TheForecast. Então, eu tenho que captar o ano da TheForecast também. Então, ano forecast. Ano forecast igual selected value TheForecast ano. E agora eu faço uma lógica. Return if ano. Por isso que eu coloco underline antes das variáveis, tá? Porque ao digito underline ele só vai puxar as variáveis, muito mais fácil. Então if ano forecast igual ano selecionado 1, se não 0, ok? Então, vou até colocar ela aqui no cartão. Então, 2023 é o ano que está selecionado. Se eu selecionar 2019, não vai dar certo. 2020 também não vai dar certo. 2022 também não. Mas se eu selecionar 2023, vai dar 1. Então, esse 1 vai usar para filtrar aqui. Como que eu faço isso? Com o filtro selecionado, guia lateral. Pego essa medida forecast values, coloco aqui. É 1. Aplicar filtro. Travo, fechou, já era. Pago. Olha a mágica. Ano, só tenho os válidos. 2022, só tenho os válidos. Beleza? Isso é um artifício bem interessante. Então eu consigo setar os meus forecasts. Estamos trabalhando no ano de 2023 e o último forecast, qual que é? É abril. Então vamos trazer essa informação aqui de alguma forma. Então vou colocar um cardzinho aqui, adicionar visual, cartão. Ok. Beleza. Eu vou criar uma medida para isso, porque eu vou utilizar a base para isso. Eu vou chamar de forecast selecionado. Então, var último fechamento. Quem que é meu último fechamento? É o selected value do último fechamento. Return e o último fechamento, beleza? Aqui eu posso definir esse formato aqui, apesar de ele ser data, eu posso customizar ele para ser MMM year. Eu gosto desse formato aqui. E vou colocar ele dentro desse cartão. Forecast selecionado é 2023. Só que lembra, esse é o último. Eu vou poder voltar. Então eu tenho que captar esse forecast aqui. Legal? Então forecast selecionado. Eu quero agora captar aqui embaixo o var do forecast selecionado. Ok? Vou colocar aqui forecast filtro, para ficar mais didático. Filtro, ele vai ser o selected value de quem? Da minha TheForecast. Data. Beleza?
que eu tô falando de data, apesar de quando eu selecionar abril, ele vai trazer a data referente, enfim, é só aspectos, né? Então, forecast filtro. Retornar, ele vai falar que tá em branco, porque não tem nenhum selecionado, mas se eu pegar aqui abril, ele vai trazer abril, se eu colocar março aqui, ele vai trazer março. Beleza? Só que eu quero, se não tiver nenhum selecionado, tá? Se tiver um selecionado, eu quero que traga o que tiver selecionado. Se não, me traga o último. Então, porque eu vou usar isso aqui. Então, forecast selecionado. Vamos fazer a condição aqui, ó. var results. If, vem o condicional, tá? Is filtered, quero saber se está filtrado lá. Está filtrado a the forecast mesano, que é o segmentador lá, está filtrado. E se 2 é comercial, estou fazendo eu estou falando que as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, tá filtrado o mesano e tenho apenas um valor, apenas uma seleção no forecast mesano? Sim. Então, vírgula, traz para mim a variável forecast do filtro. Se não, ele sempre vai trazer para mim o último fechamento. E aqui retorno o result. Legal. Eu nunca vou ter uma falta de referência aqui, tá? Então, tá março de 2023. Se eu tirar a seleção, vai vir o último fechamento. Se eu colocar fevereiro e março, vai vir o último fechamento, porque eu quero um só. Se eu colocar fevereiro, vai obedecer fevereiro. Então, isso vai ajudar nas nossas análises. Tanto é que, nesse exemplo, pode ver que esse filtro que nós fizemos aqui não afeta nada aqui. Então, eu quero que, quando eu setar fevereiro aqui, no meu forecast, posso até renomear isso aqui para ficar mais correto, né? Forecast de fevereiro, ele tem que sumir os dados para cá. Quando ele estiver no abril, não pode ter realizado, certo? Então, aqui no próprio realizado, nós vamos fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar dentro de uma variável qual que é o forecast selecionado. Apesar de ele ter uma medida, eu vou fazer isso para ele não... Eu vou mostrar por partes, vai? Então, eu quero mudar o contexto. Então, calculate. Quero a soma do realizado. Porém, eu quero só quando o decalendário data é menor ou igual ao forecast selecionado. Beleza? Se eu der um Enter aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Uma função placeholder foi utilizada. Então, eu preciso isolar essa medida. Preciso levar isso para fora. Então, eu posso fazer isso com variáveis. Então, var forecast. E eu vou usar isso em várias medidas aqui. Então, var forecast selecionado. Simplesmente pego esse carinha aqui. Colo aqui. Pega a variável que está aqui. E joga para cá. Return. Beleza. Ele pegou só o valor, né? Só que ele pegou todo o valor antes de fevereiro de 2023, inclusive outros anos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Apenas colocar um keep filters por fora.
que ele devolve o contexto. Contexto aplicado. Então, ele trouxe para mim só os 2 meses, janeiro e fevereiro, porque está acertado no forecast. Vou limpar o filtro, vai trazer até abril. Vou colocar até janeiro de 2023. Trouxe até janeiro. Se eu colocar até maio, não tem valor. Ele vai trazer 0, porque eu não tenho valor ainda realmente. Então, tá funcionando o meu forecast. Beleza? Legal. Minha medida realizada já tá ok. Agora eu preciso calcular a minha diferença. Tá? Então, quero saber a minha diferença. Minha diferença é muito simples, né? Nova medida é o realizado menos o budget. Aplicar aqui casas, não quero casas decimais. Legal? Nem tanto, né? Eu não posso trazer esse negativo aqui, porque ainda não ocorreu, né? Não está correto isso, dizer isso. Então, eu vou fazer a mesma regrinha que eu fiz aqui para o realizado, vou fazer para a diferença. Tanto é que basta copiar tudo isso aqui. Vem aqui no diff. Posso colar aqui. E esse carinha aqui, ó, substitui isso aqui. Olha que beleza. Então, e ele já está trabalhando também com o forecast. Legal? Perfeito. Agora o que eu preciso fazer? Preciso pegar esses 7 milhões aqui, que eu estou estourando até abril, e redistribuir deduzindo desse budget. Qual que vai ser o meu novo budget? Não vai ser mais 13 milhões. Vai ser 13 milhões menos a fatia desse cara. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso encontrar o acumulado da diferença até aquela data. Então, como eu já vou usar em outros visuais, eu posso vir acumulando tudo. Certo? Então, qual que é o meu acumulado do budget até abril? Vamos calcular o acumulado do budget. Então, eu vou até copiar esse carinha aqui, que ele vai me servir. Nova medida. Vou colocar aqui budget YTD, certo? Opa. YTD. Então, ele é o acumulado até o final do ano. Deixa essa variável aqui. Aqui não é o realizado, né? Que eu copiei da outra, eu quero do budget. Aqui eu já estou falando que eu quero até a data selecionada, porque o budget entendo que o acumulado só vai até onde ele está existindo. Só que eu tenho que fazer isso acumulado até o final do ano. Então basta acrescentar a função aqui, ó, dates ytd. Ele pede uma tabela com as colunas de data, dates. Então, de calendário, data. Ok. Posso dar um enter. Vou colocar, como de praxe estou fazendo aqui, 0, enter. Beleza. Olha lá que legal. Então, o que ele fez aqui? Budget acumulado. Janeiro, 12 milhões. Fevereiro, 12 mais 12, 25. 25 mais 13, 38. 38 mais 13, 51. 51 mais 13, 51. Opa, mas por que não somou com 13? Porque meu forecast está em abril. Entendeu? Então, não posso acumular, não aconteceu ainda. Entendeu? Tanto é que se eu jogar para março, ó, não aconteceu ainda daqui para frente. Aconteceu até aqui. Beleza? Então vamos deixar em abril. Vou aumentar um pouquinho aqui. Quero fazer a mesma coisa para o realizado. Então copiei, nova medida.
realizado YTD. E aqui vai ser o sum de... Vai ser o sum do realizado, né? Tá aí. Só colocar o separador de milhar e 0 casas. Beleza. Então ficou até igual. 59 milhões 170. Esse realizado aqui tá com casa decimal, não quero. Oh, joia. Então, acumulado até abril. Vai puxando, porque tá selecionado até abril, beleza? Agora a diferença, tá? Como os dois já estão aplicados contextos, a diferença acumulada, eu não preciso fazer o acumulado complexo, né? Posso simplesmente fazer um menos o outro. Então vai ser diff YTD igual o realizado YTD menos o budget YTD. Não preciso aplicar nenhum filtro, posso fazer direto. Legal? 0 casas decimais. Quero separadorzinho de milhar aqui. Beleza. Então, tá vendo? Eu estourei 1,5 milhão em janeiro. Estourei 1.700.000 em fevereiro. Então, 3 milhões. Aí eu estourei mais 1.800.000, 5 mil. Então, concorda para mim que tua dívida tá aumentando? Essa dívida aqui de 7 milhões, ela precisa ser redistribuída para deduzir esse cara. Agora que vai começar a medida do forecast, que nada mais é do que até a data do forecast vale o realizado. Depois da data do forecast, absorve os desvios versus o budget anteriores. Beleza? Então, quando chegou aqui em abril, eu já sei o quanto que eu preciso redistribuir nos próximos meses. Legal? Então, vamos construir essa medida. Nova medida. Forecast igual. O que primeiro eu preciso captar, né? Vamos lá, preciso captar o forecast selecionado. Essa é a primeira coisa. De praxe. Forecast selecionado vai ser a medida forecast selecionado. Legal? Beleza. Agora, eu preciso pegar esses 7 milhões que eu estou estourando aqui e dividir pelos meses que sobram. Mas, como eu tenho um budget variável, eu não tenho um valor fixo para todos os meses. Eu tenho variações. Eu preciso dividir de forma proporcional, né? Então, primeiro, o que eu preciso encontrar, tá? Quanto que maio representa do total de maio até dezembro? Quanto que junho representa do total de maio até dezembro? Quanto que cada linha equivale do total desse cara aqui? Então, primeira coisa, preciso descobrir quanto que é esse totalzinho aqui, ó. Quanto que... Opa! Esse zoom it tá me derrubando. Aqui, ó. Quanto que é esse total? Ok? Então, vamos lá. var. Eu vou chamar de budget total após fechamento, tá? Ele vai ser um calculate da minha do sum
da F despesas, budget. Legal. Fazendo o quê? A gente sabe que vai precisar usar Keep Filters, né? Então já vou utilizar logo de cá. Quando a de calendário data for maior que forecast selecionado. Então eu estou pegando o valor total, só do que tá depois. Então, vou dar um return aqui, só para vermos em que pé estamos. Separador com 0 aqui. Legal. Então ele pegou exatamente o que nós queríamos. Ele trouxe 13 milhões, 12 milhões, 13 milhões. Então tá dando 105 milhões essa fatia aqui. Legal? Agora o que eu preciso fazer? Preciso dividir isso por isso, para achar um percentual. Legal? Então, esse 105, o que é? É isso aqui dando um all no mês. Quer ver? Então vamos colocar aqui. Aqui eu vou tirar esse total, porque eu vou usar. Então, aqui, var, budget após fechamento, total. Então mantenho tudo isso aqui, apenas dou uma vírgula aqui e dou um all de o mês, né? De calendário mês. Mas lembre-se, o mês ele está ordenado pela mês número. E a mês abreviado também está ordenado pela mês número. Então eu preciso referenciar aqui dentro desse all essas três colunas. Então, mês, mês abreviado e o mês número. Senão não funciona, tá? E eu vou pegar esse carinha aqui e vou retornar. Pode ver que vai retornar 105 para todo mundo, até para quem está aqui em cima. Não tem problema. Ele pegou esse carinha aqui e retornou para todo mundo. Concorda que a hora que eu pegar esse budget após fechamento, dividir por aqui, ele vai me dar um percentual, que isso aqui equivale do total. Esse aqui que não tem nada, vai dividir 0 por tal, vai retornar vazio, então não tem problema. Então basta, eu quero saber agora participação ou rateio. Então vamos criar uma variável de rateio aqui. Variável rateio do mês. Beleza? Vai ser um divide do budget após fechamento, vírgula, pelo budget após fechamento total. E vou retornar esse cara. Ele vai me retornar um percentual. Prova disso que aqui é 1, né? Se eu aumentar as casas decimais, coloca como percentual só para mostrar. Tá vendo? Aumentar as casas. 13,054637 equivale a 12,39 do total de 105 lá que nós vimos. E aqui está esse percentual. Beleza? Então, se eu encontrei um percentual do total que ainda tem para eu gastar, concorda que é só pegar essa diferença e multiplicar por isso? Eu vou ter quanto que cada um tem que absorver? Proporcionalmente ao budget orçado? Então, vou chamar isso de
de rateio valor. Beleza? Rateio valor vai ser o quê? A minha medida lá de YTD vezes rateio do mês. E vou retornar o rateio valor. Tirar o percentual aqui. 0 casas. E a mágica sendo feita. Joia. Então tá vendo? Essa diferença de 7 milhões que eu tenho acumulado para pagar, já diluí aqui, ó, nos meses. 7 milhões, ó, o total aqui, ó, tá certinho. Se eu pegar aqui e multiplicar, trazer um ano, ó, não era 5 milhões? Tá aqui. Beleza? Vou tomar uma água, aproveita. Nesse tempo já deixa o like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho aí para notificações. Agora, faltam pequenos passos. Então, o que eu preciso fazer? Onde está em branco aqui, já aconteceu. Então, se já aconteceu, eu tenho que trazer o realizado. Beleza? E aqui, onde eu ainda tenho que pagar, vai descontar do meu budget essa parcelinha aqui. A soma dessa coluna aqui, enquanto está em andamento, enquanto não fechou o ano, ela vai me dar a soma do budget. Beleza? O total aqui vai ser igual. Então, vamos por partes. Primeira coisa, vamos pegar e encontrar o realizado antes do fechamento. Tá? Isso é simples, a gente já tem. Certo? Que é o próprio realizado. A prova disso, aí eu pego aqui na medida forecast e eu simplesmente vir aqui e chamar a coluna realizada. A medida realizada, perdão. Olha lá. Ele já somou esse cara. Ok? Agora, tanto é que o que está dando aqui, né, nesses 48 milhões? Soma desses 43 com esses 5. É o realizado e a diferença. Agora falta eu trazer o orçado deduzindo essa diferença. Então vamos pegar o que nós já temos, né? E deduzir isso. Então, só para deixar a ordem, vou trazer o realizado aqui, mais o budget após fechamento, que a gente já calculou, e eu tenho que tirar o rateio do valor. Beleza? Dá um Enter, vamos ver como ficou. Deu algum errinho aqui, deixa eu entender. Budget após fechamento que maior. Ah, tava faltando aceitar só, cara. Não me derruba assim, Power BI. Então, nossa medida está pronta, pessoal. Então, olha só que interessante. Aqui, onde já aconteceu, ele está me trazendo o realizado. Dá um zoom aqui. Realizado, realizado. 14, 14, 14, 14. A partir depois do forecast, então março de 23, abril ele já está tomando uma tratativa, que é preciso pegar essa diferença acumulada aqui de 5 milhões
e redistribuir para frente. Então, meu budget, que era de 13, caiu para 12,9. 13,5 para 12,4. E assim sucessivamente. Legal? Ó. Então, ó, o total que eu comentei, 157, 157. Se eu mudar aqui para abril, vai ver que piorou, né? Então, de 13 milhões aqui, ó, por exemplo, 13 milhões, ele já caiu para 12,2. Então, tá tirando um atraso para poder mirar no budget. Legal? Então, isso aqui são os valores, pessoal. Para finalizar, pessoal, como que nós faríamos uma representação gráfica desses dados, né? Então, uma ideia seria usar esse gráfico aqui, colunas e linhas, onde no eixo nós traríamos o mês abreviado, no eixo da coluna trago o meu realizado e o meu forecast, já calculado, bonitinho. E o eixo da linha, eu traria o meu budget. Só vou colocar uma outra cor nessa linha, só para ficar mais divergente aí. Com esse laranjinha aqui, beleza. E aqui, fica claro, né? Eu venho realizando acima do meu budget, por isso que o meu forecast tem que ser abaixo aí para tá atingindo a meta no final do ano. Só que eu não gostaria de trazer o meu forecast também na onde já foi realizado, né? É igual, né? Não faz sentido. Então eu vou criar uma medida de forecast só a partir depois da data que tiver aqui. Então, como que nós fazemos isso? Então, nova medida. Forecast gráfico igual. Vamos lá. var forecast selecionado igual a medida do forecast selecionado. Return calculate forecast keep filters data maior depois do forecast selecionado. Ok. Aqui. Tumba. Beleza. Vou colocar ela aqui no gráfico. Adicionar dados, medidas, forecast gráfico. E vou tirar o forecast que tava. Então, já deu uma outra cara, né? Só que ele está contando como se tivesse duas colunas aqui, né? Aqui só tenho a esquerda, a direita não tem coluna, e aqui só tenho a direita, né? Preciso que fique no meio, né? Então, na verdade, não é esse o gráfico correto, né? Só vir aqui e trocar para esse aqui, ó, empilhado. Legal? Aí já fica tudo certinho. Talvez jogar aqui um nível, né? Formatar esses rótulos de dados e aí pode fazer qualquer análise. Tá ok, pessoal? Então essa é a análise que eu queria trazer, né? Ó, de forma dinâmica, ele vai recalculando o forecast e se eu trocar o ano aqui, não vai existir forecast porque já realizou, já acabou, né? Porque eu estou em março de 2023. Mas se eu estiver em abril, ele vai me mostrar como que estava o forecast naquele mês. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima. Tô indo.